E de onde surgiu essa ideia do surreal? Estive agora no festival, acompanhando o Moblack. Parabéns, Certo. que lugar espetacular. Já foi no surreal, Rafinha? Não foi. Cara, fica o convite aqui pelo próprio Renato, com certeza. O surreal é uma experiência surreal. E aí? Em que momento você falou, pô, já tive as festas com 10 mil, tive o DE de Campo Grande, tive o DE de São Paulo, tenho o DE de São Paulo, fiz meus 25 anos e nisso Tem tudo o Rio você de Janeiro também. Que Aliás, abriu antes, parabéns, né, tenho também. falado com o pessoal do Rio, Tá o muito DE de legal. Rio cada vez mais Tá bem legal, tá crescendo forte. tá muito bem. Mas o surreal veio antes, né? O surreal... Abrir a porta, sim ou não? Abriu a porta antes, né? Abriu antes. O projeto do Rio era mais antigo, mas mais problemático, questão de energia que não tinha lá, e é grande, né? São 6 andares. É relacionado à energia? Tinha Na área portuária ali, né? Na área portuária não tinha, tinha que passar debaixo de um túnel, e complicado. Mas assim, o surreal, eu fui sócio do Arung por praticamente quase 10 anos, né? 9 Verdade, anos e pouco. teve esse capítulo também. Eu entrei em 2010. Entrei no Arung numa época bem difícil, o Arung estava bem complicado, né? Eu entrei com 2010 e saí em 2019, foram 9 anos, né? Que história, meu. Saí em 2019, em novembro, a pandemia deu em março. Março. E aí eu, beleza, saí, não tinha nenhum intuito de fazer, sabendo que o Arung como sócio que ele ia fechar, né? Eu já sabia, né? Inclusive internamente a gente, vamos buscar algum lugar, não vamos, aquela coisa. Mas eu não saí porque ia fechar, eu saí porque já tinha desgastado ali a relação. 4 sócios, né? 4, é isso? Tinha mais, quando eu entrei tinha 6, depois ficou 4. Aliás, você nunca foi um cara de muitos sócios, então deve ter sido realmente desafiador para você, né? Durante um tempo foi bom, cara, durante um tempo foi legal. Daí depois as coisas ali que já estavam ajeitadas e que foi a base de muito sacrifício de conseguir ajeitar, e depois eu comecei a sentir muitas dificuldades, não no começo. No começo, quando eu entrei, eu só senti facilidade. Pelo amor de Deus, entra aqui, vem, pá, tá. E depois que a casa estava bem arrumadinha, que tudo já estava fluindo, decolando, voando, né? E aí eu senti, não, peraí, vamos... Não sei o porquê, não consigo entender até hoje o porquê de querer, sabe? Eu tinha o DE de São Paulo, né? E aí, a partir desse momento, foi o... Eu te sinto triste por isso. Eu fiquei, porque foi uma relação muito de energia que eu dei, né? Imagina, nessa mesma época eu trabalhava com moda, eu tinha a minha marca Ratier, né? Tava desfilando no São Paulo Fashion Week, confecção. Eu tinha o meu restaurante, o Bossa, que tinha estúdio. E eu tinha a minha sociedade em Berlim. O que você fez naquele estúdio? Eu já fui lá com o Renato na minha Patriarca. casa, Você levou pra tua casa? Eu tinha a sociedade em Berlim, que é o Holzmarkt, onde é o Caterblau, eu era sócio lá. Não sabia disso. Então, assim, era um monte de coisa, e quando apareceu a oportunidade do Arung, o Arung estava para fechar, eu até ia fazer um outro projeto lá, de um hotel com meio Ushuaia, enfim. E acabei entrando no Arung, né? Os caras, o Gustavo falou, vem ser sócio e tal. E eu me dei muito, cara, dei muita energia pro clube. E durante os primeiros anos ali, 4 anos, mais ou menos 5 anos, foi muito bom. Qual a principal lição de ter sido sócio do Arung? Cara, E de ter sócios? De saber, né? Qual a lição de ter sócio? Cara, quando você tem um sócio que ele é complementar, cada um faz uma coisa, é muito bom. Agora, quando você tem sócio, e principalmente quando você tem pessoas que trabalham naquela sociedade, que estão debaixo de um sócio que colocou. Pessoas, não é só os sócios, é as pessoas que também fazem parte daquela equipe, determinadas por aquele sócio. Tem que ter processos muito definidos, hein? E aí responsabilidades. você entra para fazer. Por exemplo, quando o Arung estava mal, eu entrei para refazer, de certa forma, todo o conceito do clube. Eu entrei com uma auditoria, conseguimos achar várias coisas erradas, criamos processos, fizemos uma série de coisas que tiveram mudança. Se você pegar quem é da região e quem é do mercado, sabe. Se você pegar a linha do Arung até 2010 e pegar 2010 até 2019, até 2022, porque teve 19, entrou a pandemia, depois ele voltou. Uns 7 anos aí de caldo. Ele voltou, né? De história, desculpa. Ele voltou da pandemia, 2024, voltou forte. 2022. Voltou forte,
reconstruiu, pegou fogo e hoje em dia, né, público, não estou dizendo de mim, não sentem que é da mesma forma, mas isso é outro, não é comigo. O que eu estou dizendo assim, eu dei muita energia, eu me dediquei muito pro clube. Tua vida, teu tempo, teu dinheiro. Sendo que tinha um monte de coisa. E tinha pessoas que não estavam acreditando no projeto, que queriam sair, porque o clube estava decretado a fechar mesmo. E aí eu tinha a minha agência, né? A The Agency. Então os DJs ainda vinham. Naquele momento eu tinha agência, então eu trazia os DJs, aí daí no momento foi bem na época que surgiu o AMI, que surgiu o Caos. E aí os meus sócios de lá, quando estavam fechando os DJs, não me falavam quais os DJs que estavam sendo negociados, e eles vendiam ou pro Caos ou pro AMI e me deixavam. Então às vezes eu tô na Europa, assim, eu chegava lá, eu vou tocar lá no Brasil, lá no Arung, você vai tocar comigo? E eu falava, não sei ainda, sendo que eu não sabia. Imagina a situação, olha a situação que fui colocado. Mas pelo nível de inteligência de todos vocês aí, isso era um detalhe de ajuste de responsabilidade de tarefa, pô. A direção artística. Então, aqui. Mas daí é conflito de interesses. Total, aí logo daí abriram a agência, né? Abriram a aliança logo em seguida. Deve ter mesmo. Aí coisas que seguiram. Mas, cara, foi uma grande escola. Me trouxe, resumindo, foi um grande aprendizado. Eu fundei também o Arung Day Festival, né? Aí nós fizemos ali, eu participei durante... acho que foram 6, 7 edições, 8 edições, 7 edições do Arung Day Festival, fundei o Arung Day Festival, reestruturei o clube. A reforma do clube lá atrás, que melhorou muito, foi baseada, inclusive com arquitetos que a gente colocou, enfim. Eu acho que eu fiz uma grande colaboração para o clube, com o momento que ele estava e o momento que eu deixei, que eu saí do clube. Tenho certeza, Renato. Então, quando o clube pegou e quando eu saí do clube, eu acho que, se você olhar de 2010 até o 2019, quando eu saí, eu acho que teve um trabalho muito bem feito no clube, da minha parte. Claro que os outros sócios também se fizeram também, e tem, né? Mas aí eu cheguei e falei, bom, aqui acho que já deu, já fiz o que eu podia fazer, não estou me sentindo muito confortável com a relação, coisinhas aí, coisas internas que estão acontecendo. E resolvi sair. Mas eu não tinha o plano de montar outro clube. Não vou sair para montar. Você gosta de Santa Catarina? Eu amo Santa Catarina. Muito. Mora lá não, né? Não, eu moro aqui, mas eu tô... Qualidade de vida lá é absurdo. É muito melhor, a segurança é outra, se a gente não anda com essa preocupação, né, de assalto aqui, tá muito... Quando você operou teu ombro? Teu ombro, eu vi você caminhando na praia assim, falei, Renato vai morar lá. Não, eu operei meus 2 ombros, você acredita que eu vou ter que operar de novo, cara? Não. Estourou de novo direito. Por quê? Puxar muito ferro? Eu fiz eu tinha um negócio chamado acrômio ganchoso. Ixi. E quando você tem um acrômio ganchoso, quanto mais exercício você faz, raspa. E a vida inteira eu fiz esporte, sempre gostei. E aí estourou. Mas dá pra mudar o esporte? Arrumou. Não, mas independente do esporte... Sei lá, natação não é menos... Natação é rotação, é tudo que é rotação. Ah, entendi. Ele, tipo, o acrômio ganchoso é um osso e o tendão raspa nele. Então, quanto mais você faz, vai raspando o tendão. Rebentou um, rebentou o outro, operei os 2 e agora o direito foi de novo. Pô. Vai ter que fazer de novo. Só agora vai ter que tirar, vai ter que fazer um enxerto, pegar de outro lugar para puxar. Porque ele não vem mais. Mas tá tudo bem.